Seja muito bem-vindo. Agora, o grande debate da investigação Repórter sábado desta noite, já a seguir com painel de análise à reportagem que acabamos de ver, que olhou para este caso dos elevadores. Estamos a falar de um prédio sem elevadores no Lumiar. Vamos ao grande debate já a seguir no programa desta noite. Um prédio de 11 andares em Lisboa. Há 22 famílias que estão a viver aprisionadas na própria casa devido à falta de elevadores. A situação começou há muitos anos e parece não ter um fim à vista, como vimos na grande investigação Repórter sábado desta noite. Vamos ao grande debate, são nossos convidados o jornalista Sandro Betancourt, jornalista e autor desta reportagem de investigação, o advogado Pedro Proença, Pedro Anastácio, vereador da Câmara de Lisboa, e ainda Lourdes Dias, que é moradora de um destes prédios. Meus senhores, boa noite e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Sandro, és o autor desta reportagem, já vimos a reportagem esta noite, também já tivemos a oportunidade de salientar alguns dos problemas esta noite. Um problema que me saltou à vista, a segurança das pessoas, que está em risco nestes prédios. Sr. Pedro, eu por aquilo que me apercebi, tenho pessoas no prédio onde habita a Lourdes Dias a dizer que de facto se sentem inseguras. E essa insegurança começa concretamente dentro de 4 paredes, porque se estas pessoas tiverem ali uma doença grave, qualquer coisa para resolver com a emergência, como foi o caso que aconteceu no 10º andar do homem de 47 anos que teve de ser retirado por uma grua, estas pessoas estão à sua mercê. E para além disso, o prédio da Lourdes tem também outros problemas, por exemplo, relacionados com a iluminação. Nem todos os patamares têm iluminação como deveriam ter, o que por si só é um fator de insegurança. Mas em termos de insegurança, aquilo que de facto é indiscutível é que estas pessoas, não tendo um elevador, e na sua maioria sendo pessoas com uma certa idade e com problemas de saúde, alguns deles graves, ficam obviamente a viver num clima de sobressalto, num clima de insegurança. No dia 15 de dezembro, por exemplo, tal como dizia a Olga Pimenta, quando este homem de 47 anos foi retirado pelos bombeiros sapadores de Lisboa através de uma grua, as pessoas ficaram em sobressalto e ficaram a pensar: amanhã podemos ser nós. Amanhã podemos ser nós. E muito honestamente, acho que depois desta reportagem, o Pedro Proença há pouco dizia muito bem, não é a primeira, nem será com certeza a última a retratar este caso, mas de uma vez por todas, que o investimento que é anunciado pela Gebalis de 13,5 milhões de euros, que seja implementado. Vamos nos deixar de embandeirar com orçamentos de 13,5 milhões de euros até ao final deste ano e vamos mostrar obra feita, porque no fundo é isso que está a faltar a estas pessoas. Estas pessoas necessitam de ter dignidade, necessitam de ter qualidade de vida que lhes foi roubada completamente. Uma questão que se fala, e também na resposta que a Gebalis deu, é que há um programa, há coisas a acontecer, um programa que há uma herança para trás, mas as pessoas não precisam da solução para daqui a uns tempos, precisam da solução agora, porque agora é que não podem sair de casa. Claro, e o que está a falhar, Zé Pedro, nesta questão concreta que estamos aqui a discutir, é que mesmo desenrascando, a Gebalis tem que estar presente e ninguém espera que através de uma arte mágica tudo isto se resolva no médio e longo prazo. Tem é que se criar condições para que de facto haja uma implementação de um projeto, que é o que está a faltar. Aquilo que acontece no prédio da Lourdes e em outros bairros municipais é que os técnicos vão aos prédios, colocam o elevador a funcionar, desenrascam. É este o termo que eu consigo encontrar. Desenrascam e passado algumas horas ou passado alguns dias aquele elevador está outra vez encravado, está outra vez parado, deixando a vida de centenas de pessoas em suspenso. Estamos a falar de elevadores que têm maquinaria antiga, como é evidente, tem que ser substituída, como qualquer máquina. Não podemos estar à espera que daqui a 200 anos, não é?
a Casa das Máquinas, que no fundo são o coração destes elevadores, continuem a funcionar. E esse problema já foi identificado. O Pedro Anastácio dizia isso há pouco. Este problema já foi identificado não só por este Executivo, como pelo Executivo anterior. Portanto, está na altura de nos deixarmos de PowerPoints e de apresentar estes orçamentos. Investimos 3,5 milhões de euros até ao final de 2025. No passado, entre 2018 e 2021, o PS investiu apenas 6,8 milhões. A vida destas pessoas não se interessa por isto. As pessoas querem ter a sua dignidade restituída. Lourdes, obrigado por estar connosco esta noite, por ter vindo ao Now. Víamos na reportagem a sua história. A Lourdes teve de deixar a sua casa porque mora num andar muito elevado com o seu marido. É difícil, naturalmente, de descer o prédio sem elevador, claro. Descer e subir. Descer e subir. O meu marido tem uma prótese, faz fisioterapia e não pode descer e subir todos os dias o elevador, as escadas. E já se deu o caso do meu marido ir fazer uma vacina via elevador. Quando chegou não havia elevador, tivemos que chamar os bombeiros para levar o meu marido a casa. Para que isso não voltasse a acontecer, eu fui à Gebalis também, que é relativamente perto, uma rua acima da nossa, e o funcionário disse-me que... Eu perguntei quem queria pagar aos bombeiros e ele disse-me que era problema meu, e que, ou então que mandasse um mail. Mas isto acontece por mau funcionamento deles, porque no meu prédio nós temos 22 inquilinos, só 3 é que não pagam condomínio, nós temos uma organização que faço parte dela, sou eu que recolho o dinheiro todos os meses aos meus vizinhos, eles, a maior parte vão-me entregar, põe na caixa do correio, ou entregam-me, eu passo o recibo, temos contas para poder manter a limpeza do prédio, porque eles não mantêm a limpeza do prédio. Nós temos os caixotes do lixo dentro do prédio. Se ninguém pagar condomínio, se não houver uma orientação, nós não temos quem nos ponha os caixotes do lixo. Ou seja, há uma organização entre os moradores, apesar do prédio ser muito bem organizada. Da Gebalis, ser administrado pela Gebalis, os moradores, ou seja, não é um prédio que está mal cuidado. Não. O meu prédio não tem vandalismo nenhum, o meu prédio não lhe falta nada, apenas eu comunico quando tem uma avaria. Isto dá-se, mas não é de agora. O ano passado, precisamente no Natal, tivemos os 2 elevadores avariados, vieram-me arranjar os 2, mas por muito tempo, passámos o Natal a pé também, vieram-nos arranjar, comuniquei com a Câmara na altura, e como comuniquei agora, foi-me dito que não havia gabinete ainda a funcionar. O ano passado, quando isso aconteceu, era o gabinete da doutora Filipa Roseta. Ela tomou, portanto, contei a história e ela disse-me que ia saber o que se passava e mais tarde informou-me quando é que iriam reparar o elevador. E realmente foram os elevadores. E realmente foram. Repararam os 2, no outro dia a seguir já estava o número 1 avariado. Agora voltou a acontecer, o 2 estavam a funcionar os 2, o número 1 parou, mas muito pouco tempo. Eles quando funcionam, os 2 é muito pouco tempo. Parou o número 1 e eu comuniquei, olha, o elevador parou, cuidado com o segundo, o número 2 vai parar porque é muita gente a movimentar-se ali e o elevador está a ir. Por exemplo, eu entro no elevador, carrego para o 10º andar, ele sobe lá acima, não abre a porta, vem abaixo, a gente já sabe, moramos lá, sabemos já daquilo, não é? Estamos estar sossegadinhos, voltamos acima e ele abre a porta. Ora, se ele fazer o normal já é muito, a fazer o trabalho a dobrar mais. Eu ligo para lá, comecei a ligar em outubro, a dizer, vamos reparar, vamos reportar, e a reportar foi até dia 4 de dezembro que avariou o número 2, que eu lhe comuniquei e pronto, e continuamos sem elevador. No dia que o meu vizinho foi para o hospital, portanto, houve alarido, eu já lá não estava, porque a minha filha disse-me... Estamos a falar do senhor que teve de ir para o hospital exatamente, com a grua, é meu vizinho de frente. O elevador, portanto, temos sem elevador desde outubro e o outro desde o dia 4 de dezembro. Acontece que às 5 horas, às 5h30 ligaram-me e disseram, olha, já temos elevador. E eu disse, olha que bom, eu janto na Mónica, mas vou já para cima. Passado meia hora ligaram-me, não venhas porque já não temos. Porque a Lourdes não está neste momento na sua casa? Na minha casa por não poder subir e descer 158 graus.
que é quantos degraus tem. Mas, e o que é que lhe dizem, por exemplo, quando faz essas reclamações, o que é que lhe dizem? Nós vamos resolver, há um prazo. Nesse caso que falou anteriormente, deram-lhe depois uma data. E agora? Vão-lhe dando prazos, vão-lhe dando datas? Por exemplo, colocam a hipótese de haver uma mudança mais profunda do equipamento? Nada. A menina é muito simpática, são muito simpáticos, atendem-nos e dizem-me que vão reportar. Eu pergunto se não há mais ninguém a superior a elas que me deem qualquer informação, porque a Câmara de momento não dá. Antigamente dava. Chegou-me a dar o Dr. Vasco Moreira Rato, chegou a mandar, nós mandamos mails e ele respondia, temos a tentar resolver o assunto, eles dizem isto, eles dizem aquilo, eles marcavam datas e respondiam-nos. Agora não. Eu liguei para lá e tenho escrito várias vezes na página do Sr. Presidente da Câmara que já lhe mencionei tudo o que aconteceu, não me dão resposta, agora passei só a perguntar se eu com 73 anos e o meu marido com 78 fôssemos pais dele, se ele nos tinha no prédio sem elevador. Ninguém me responde. Dr. Anastácio, vereadores da Câmara de Lisboa, obrigado por estar também connosco esta noite. Estamos aqui a falar, e também pela resposta da Gebalis, obviamente que há aqui um passa-culpas de a administração, o executivo anterior não fez tanto, herdamos um problema, mas e agora? É preciso resolvê-lo. Há uma solução para resolver este problema? Bom, boa noite a todos, cumprimentar a Lourdes, cumprimentá-la a si também. Nós já estamos de novo. Eu, tal como disse, é um passa-culpas. E é um passa-culpas que é fruto e resultado de uma cultura de desculpabilização permanente. É evidente que elevadores vão ter, ao longo do tempo e à medida que vão funcionando, avarias, problemas e necessidades de substituição. E eram feitas no passado, como acredito que sejam feitas hoje. A questão é que não são feitas com um plano que seja capaz e suficiente de dar respostas aos problemas que estas pessoas vão sentir. E repare, Carlos Moedas é Presidente de Câmara há 4 anos. Já estamos no seu 2º mandato, ou seja, não acho que nós não conseguimos convencer sequer ninguém neste painel nem em casa que resolver um problema num determinado elevador seja preciso mais do que 4 anos. Acredito que não conseguimos convencer ninguém. E por isso é algo que Carlos Moedas diz e, na verdade, serve zero a estas pessoas que precisam ter os seus problemas resolvidos, mas talvez sirva numa dimensão de combate político, mas que, na verdade, não interessa nada à cidade. Há pouco falava um pouco de segurança. Para ver, nós somos vereadores sem pelouro e uma das informações que já pedimos, é falado de grandes planos e outras questões, nós pedimos o relatório e o diagnóstico da situação de todos os elevadores da Gebalis e se tinham ou não a vistoria obrigatória em dias. E essa informação não foi prestada, ainda não a temos. Por isso, esse é um exemplo, quando pergunta da segurança, é evidente que existem problemas profundos de segurança. E depois, a Gebalis, tal como já disse há pouco, revela, e a Câmara Municipal de Lisboa, insensibilidade social. Porque nestas situações o que era necessário era prover algum tipo de resposta. Se o elevador não está a funcionar, existir uma assistente social que seja capaz de acompanhar estes casos destas pessoas. Pessoas que têm mobilidade reduzida, pessoas que têm problemas de saúde complicados e que precisam de ajuda no auxílio. E desde ao supermercado, farmácias, este elevador, tipo. E depois, também outro aspecto que falámos, mesmo em relação aos valores de investimento. É natural que uma infraestrutura que tem equipamentos vai precisando de valores de investimento diferentes ao longo do tempo. E isso é que era preciso esclarecer com transparência. Esses estreus são em quê? São em reparações, são novos elevadores, são substituições de peças. É que isso a tirar valores para cima, sem suportar isso numa realidade, diz pouco. E o que é que falta? Falta um plano plurianual de investimento concreto, falta uma cultura de transparência e de prestação de contas e falta sensibilidade social e depois responsabilidade e não fugir dos problemas. Aqui há umas semanas, o Ministro da Educação falava em relação às residências universitárias que as residências universitárias, quando estão só com pessoas mais vulneráveis, que tinham tendência a degradar-se. Vê alguma comparação com o que acontece com os prédios da Gebalis? Boa noite, Zé Pedro Fernandes. Desculpa, eu estou-me a rir porque eu acho essa de facto, são posturas obviamente lamentáveis, por mais que se tentem explicar. Mas sabes o que é que eu estava aqui a sorrir? Estava a sorrir porque eu constatei que o seu presidente da Gebalis, que é o Dr. Fernando Angleu, é também o gestor de um programa que se chama Morar Melhor. Eu estava aqui a sorrir porque estava-me a perguntar a mim próprio. Bem, Morar Melhor, programa Morar Melhor, para quem? Deve ser para quem mora no resto do chão? Ou então é morar melhor porque inclui exercício físico obrigatório
para a terceira idade. Talvez seja este o conceito do morar melhor. Mas deixa-me dizer também o seguinte, à partida, da parte da Gebalis, há um conjunto de desculpas farrapadas, e estávamos aqui há pouco a falar no vandalismo, na questão do vandalismo. E a questão do vandalismo, deixa-me dizer uma coisa, é preciso que os senhores que estão à frente da Gebalis percebam uma coisa. Gerir habitação social também é gerir algum risco, atenção. E é preciso também dizer uma coisa, nós não podemos correr o risco, e isto é muito grave, de transformar esta questão do vandalismo, que tem um efeito simbólico, em culpa dos moradores. Isto é muito grave. Não é só desresponsabilização, é atirar culpa para cima dos moradores. E deixa-me dizer uma coisa, se efetivamente, como alguns pretendem fazer crer, que a questão do vandalismo é recorrente e previsível, então estamos perante um problema estrutural. E se é um problema estrutural, e se é efetivamente uma causa de desculpa para a Gebalis, então eu pergunto, estamos ou não estamos perante mais uma prova de que há aqui ausência de capacidade de controle? Que há aqui ausência de capacidade de previsão e, sobretudo, há ausência de investimento preventivo. E, portanto, à partida, eu não aceito que venham com a desculpa do vandalismo, porque, volto a dizer, problemas estruturais não são desculpa e, portanto, não admito que venham com esta questão para sacudir a água do capote. Depois também há a questão, que falámos aqui, do investimento dos 13 milhões de euros. Bem, os direitos, na minha ótica, não se medem em euros. Estas pessoas vivem em prisões verticais. Já há bocado disse aqui que estas pessoas, algumas delas, têm menos tempo fora de casa do que muitos reclusos que estão presos por terem cometido crimes têm nos pátios das prisões. Estas pessoas estão presas em casa por crimes que não cometeram. E por gestão ineficiente, o que ainda é mais grave. O que significa que nós temos um Estado de Direito em que há pessoas que estão presas sem terem sido condenadas por nenhum crime. Isto é muito grave. Agora, também te volto a dizer uma coisa. Duplicar valores nominais, como parece ser o caso da Gebalis, também não significa duplicar capacidade real. É uma fantasia. O Pedro Anastácio dizia há bocado e com razão, nós não percebemos exatamente para que é que se destinam esses 13 milhões e meio de euros. Se me provarem que isso duplica a capacidade operacional e a eficácia na resolução deste problema, afastando ou erradicando de vez, eu até sou capaz de dizer muito bem, bravo. Agora, nada disto comprova exatamente aquilo que está aqui a ser dito. Agora, há uma coisa que eu quero dizer ao Sr. Presidente da Gebalis. O Sr. Presidente da Gebalis tem noção, e às vezes doendo-nos a nós próprios, que nós percebemos as coisas. E eu peço que o Sr. Presidente da Gebalis interiorize o seguinte. O senhor tem ideia do risco que está a correr? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Estas pessoas, e aqui a Dona Lourdes há bocado dizia que aos 78 anos de idade tem que subir quantos degraus, Dona Lourdes? 150 degraus. Olha, Sr. Presidente da Gebalis, esta senhora, que por acaso até é uma senhora que está muito, muito bem fisicamente, mas eu devo dizer, há aqui risco cardíaco. Há risco cardíaco. Quem nos diz a nós, com um idoso, uma pessoa mais velha, ou até mesmo uma pessoa mais jovem, a subir 150, 160 degraus, não tem um problema cardíaco. Olhe, Sr. Presidente, risco ortopédico, quedas, por exemplo, alguém cai pelas escadas abaixo, tem uma tontura, tem um vagamento, magoa-se, parte uma perna ou pior, bate a cabeça e morre. E mais ainda, os efeitos psicológicos negativos que isto provoca às pessoas, a ansiedade, pessoas que saem de casa sem saber se conseguem depois voltar a casa e se conseguem subir. Aliás, no seu caso, ainda temos a situação caricata de mesmo que a Dona Lourdes tivesse elevador para chegar ao 10º andar, se calhar não tinha depois água para tomar banho em casa. Isto é um caricato dos caricatos. Agora, deixa-me dizer-te para terminar o seguinte. Portanto, vandalismos, idade do prédio, falta de condomínio, nada disto é argumento aceitável para justificar esta situação. E quando nós temos uma forma de gestão que perde de vista, e isto é que está a acontecer, perde de vista as pessoas, então estamos a subir na escada da indiferença humana. E isso eu não posso aceitar. Portanto, é preciso também, eu estava a falar na questão dos condomínios e na questão da gestão, é preciso também
porque nós sabemos os prédios, qualquer prédio privado hoje em dia tem uma gestão de condomínio que vai tratando de mudar uma lâmpada, fazer todas essas... Era preciso, se calhar, olhar para estes prédios municipais de uma outra forma, ter, por exemplo, um provedor que olhasse para estas questões, uma espécie de condomínio que estivesse junto destas pessoas a perceber as falhas e não deixar que um pequeno problema, infiltrações, ou um pequeno problema se transforme num grande problema nestes prédios. É claro que sim, nós já vimos, eu há bocado referi que eu detetei, fui ver ao portal da queixa e detetei desde 2019 até 2024 quase 300 queixas contra a Gebalis por situações de incumprimento. Algumas delas têm a ver com pequenas reparações, que se tornam em grandes problemas para as pessoas, porque às vezes há um cano que está por reparar, mas que impede a pessoa, por exemplo, de utilizar a sanita ou de poder tomar banho. E quando estas pessoas depois, e eu vi no portal da queixa, as pessoas a reclamarem porque estão há um mês e meio, há 2, sem água em casa porque ninguém vai lá reparar, obviamente que isso se torna num grande problema. Para além, obviamente, desta questão do isolamento em que as pessoas têm que viver. Pronto. Agora deixa-me dizer-te uma coisa. Relativamente ao condomínio, acho que sim, é uma ideia interessante haver um provedor que tenha alguma capacidade de pressão sobre a administração da Gebalis no sentido de resolver esta situação. Agora, o que eu não posso admitir foi o que a Gebalis fez na comunicação que dirigiu aqui ao Sandro, que nós pouco podemos fazer porque não existe condomínio constituído. Não existe, isto é gozar, desculpa, isto é gozar com a cara das pessoas, porque a Gebalis é a proprietária das frações, é a Gebalis que tem a obrigação jurídica e funcional de instituir e criar condomínios para gerir. Não pode é dizer, olha, este prédio não tem condomínio e como não tem condomínio não podemos resolver o problema. Isto é inadmissível, no plano ético e no plano moral, não é aceitável. Portanto, aquilo que eu quero dizer basicamente e eu há bocado disse aqui, vocês desculpem lá, eu tenho que fazer isto, tenho que mostrar ao Sr. Presidente, ao Dr. Fernando Angleu o seguinte: as pessoas, o Sr. Presidente e a Gebalis e o Sr. Presidente da Câmara têm que deixar de viver em cegueira institucional. Cegueira institucional, estar com os olhos fechados. Olhem para as pessoas com olhos de ver. Olhem para os problemas das pessoas. Uma senhora com 78 anos que é obrigada a subir 150 graus para depois chegar a casa e não ter água, Zé Pedro Fernandes. Achas isto digno? Eu, na primeira parte do programa, na reportagem, as pessoas viram uma mãe de 68 anos a carregar uma filha adulta às costas, escada acima e escada abaixo. Nós vivemos num país da União Europeia em pleno século XXI. Eu, se fosse presidente da Gebalis, depois de ver estas imagens, eu tinha vergonha, eu choraria de vergonha por perceber que uma propriedade que eu giro tem pessoas que aos 68 anos são obrigadas a subir 5 e 6 andares com uma filha adulta às costas para a poderem assegurar o tratamento. E eu às vezes tenho vontade de dizer, tenho até vergonha de ser cidadão assistindo a indignidades destas. Isto é tratar as pessoas de uma forma absolutamente indigna, é tratar as pessoas de uma forma absolutamente desumana, e já é a altura da Gebalis, e volto a dizer, isto é um programa muito antigo, não é só de agora, é muito importante que a Gebalis deixe de ver números e passe a ver as pessoas. E priorize estas questões, porque senão, Sr. Presidente, volto-lhe dizer uma coisa. Amanhã há alguém que tem um infarto, que morre naquelas escadas, que cai, que se magoa, e uma coisa eu posso lhe garantir: os senhores vão ter que depois assumir responsabilidade civil e eventualmente penal por esse problema. Se não for por este argumento, Sr. Presidente, então não sei que mais é que o irá convencer a intervir já rapidamente para resolver o problema destas pessoas. Lourdes, e há pouco falávamos, enquanto que estávamos em intervalo, que não é só o problema dos elevadores, falava da questão da água também. Água. Mudaram o depósito que lá estava desde que nós fomos para lá morar há 32 anos, por eu insistir muitas das vezes, ligar, a dizer que a água não chega aos andares de cima, porque os meus vizinhos, sou eu que estou à frente da administração daquilo, e uma administração, somos todos unidos e colaboramos tentam todos. Fazer o melhor, ou seja, exatamente. É uma administração informal. E de vez de andar todos a telefonar para lá, há um que eles dizem: Lourdes, olha isto, e eu tenho mais possibilidades, mais tempo, e sou eu que comunico as avarias. E eu a bomba começou a fazer muito barulho, eu comecei a avisar que a bomba fazia barulho, estivemos mais de alguns 3 ou 4 meses, aquilo a fazer um barulho tremendo no prédio, até que realmente a mudaram. Mas quem lá foi colocar aquela bomba da água é o senhor de que, quando arrebenta um cano
no meu prédio e que eu comunico que está lá, que às vezes tenho que chamar os bombeiros, o último foi no 8º andar, tive que chamar, lixou-se a água, tive que chamar os bombeiros, é o senhor que colocou essa bomba, que colocou a bomba, é o que faz os remendos no Ou prédio. seja, não era ninguém especialista Exatamente. na área. Não. A Lourdes E tem a bomba esperança não que agora, fosse- depois desta reportagem, já estão há muito tempo sem elevador, que as coisas Muita se componham. esperança. Toda a gente, os meus vizinhos às vezes eles reclamam, eles dizem, eu digo, tenho esperanças que nesta vez, com a ajuda do repórter e da reportagem que vai sair, que o Sr. Presidente olhe para nós e que realmente veja que naquele prédio há pessoas com idade para ser pais dele. E que realmente não há consideração nenhuma por quem trabalhou neste país. É que eu trabalhei neste país, fiz descontos, o meu marido é um ex-militar, esteve no ultramar e ninguém tem consideração por ninguém. Muito bem. Meus senhores, obrigado por terem estado connosco no grande debate da Investigação Repórter sábado.